Professor, eu vou fazer um encaixe aqui de uma outra pergunta. O senhor tem conhecimento de movimentos, ações que estão acontecendo nas universidades em combate ao Covid? Porque, se eu não me engano, eu não lembro se é esse o nome, acho que é Todos contra o Coronavírus, algum programa assim que está tendo nas universidades, que é a USP, tem as universidades do Nordeste, estão correndo atrás de fazer EPIs, que é os equipamentos de proteção, né? E também respiradores para os hospitais. Isso principalmente que está surgindo nas universidades públicas em todo o país, que está surgindo a solução. E de umas entrevistas que tiveram, disseram que não está tendo investimento público por enquanto, está sendo tudo ações empreendedoras dos alunos e dos professores. E eu vou fazer um encaixe de uma outra questão dentro dessa pergunta. O senhor acredita que, além disso, o endividamento do setor público para sair da crise, visto que é uma prática que está acontecendo em diversos países do exterior, o senhor acredita que pode ser a solução para o Brasil? Esse endividamento para investir principalmente em pesquisa e desenvolvimento, além da própria saúde, que o senhor falou, é uma coisa que tem que ser investido. Tá. Bom, primeiro, as ações. De fato, as universidades públicas, e aí é indiferente a esfera, né? Se é federal, se é estadual. Então, nós temos ações de universidades estaduais, temos ações de universidades federais, que elas não são exatamente coordenadas, tá, Michel? Não existe alguém centralizando esse esforço, até porque quem poderia fazer isso não acredita na gente, né? O MEC, né, o Ministério da Educação, poderia coordenar esses trabalhos, ele poderia fazer promover sinergia entre as universidades. Mas, ao contrário, né, o Ministério da Educação não acredita na universidade pública, faz uma série de acusações, muitas delas, inclusive, infundadas, né, tanto que até já existem processos na justiça por conta dessas acusações levianas. E então, assim, não existe uma ação coordenada, né? Mas é óbvio que a academia, né, ela mantém estreitos laços, não de amizade, mas de trocas de experiências. Então, os professores, os cientistas, eles se conversam, né? Existem momentos em que eles se reúnem, que é o caso dos congressos, existem entidades que reúnem, né, os principais cientistas. Por exemplo, só para citar uma, né, existe a Sociedade Brasileira da Ciência, a SBC. Então, existe, é óbvio, um diálogo entre nós, né, e é óbvio que, por meio desse diálogo, até existe alguns esforços conjuntos, tá? Em algumas situações, até pode-se dar nome, né? E em algumas outras não existe necessariamente um nome para o programa, mas existe um esforço. Então, eu vou falar um pouco do IFE, né, do Instituto Federal. O Instituto Federal, nós temos colegas, né, existem diversas unidades, né, é importante lembrar, o Instituto Federal tem quase 40 unidades espalhadas no estado de São Paulo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, né, nós temos mais de 30 campos espalhados aí, pelo território paulista, e com diversas formações, com diversos pesquisadores, e cada um tem tentado ajudar naquilo que entende, né? Naquilo que domina. Então, por exemplo, nós temos um esforço de uma das nossas unidades para consertar respiradores. Então, existem, né, estudantes, existem professores que recebem respiradores que deram algum problema e eles consertam os respiradores. Então, ao invés de você se preocupar em fabricar, né, respiradores, você conseguir recuperar um respirador que está quebrado, né, ou mesmo fazer uma manutenção em algum respirador que começa a apresentar algum tipo de desgaste, já é uma baita de uma ajuda. E muitas vezes até muito mais barato do que você comprar um novo, né, e jogar fora o velho. Fora que assim, você pode comprar o novo e continuar usando o velho, né? Ampliando a capacidade de atendimento. Nós também temos uma pesquisa de desenvolvimento de respirador. Então tem um projeto
que foi bem sucedido no sentido de criar um respirador, né? Que agora, é que o problema desses equipamentos médicos é que eles precisam passar por vários órgãos, né? Para validação, para avaliação, até chegar à autorização, né? Que permita que eles possam ser produzidos em larga escala e oferecidos aos hospitais. Mas nós temos uma pesquisa também nesse sentido. E sim, a gente também tem muitas unidades desenvolvendo EPIs, né? Muitas unidades desenvolvendo ações de natureza mais assistencialistas, mas nós temos esse esforço, a gente tem percebido isso. Sim, Michel, muitas dessas ações, o investimento nelas tem sido um desembolso, às vezes pessoal até, dos envolvidos. Nem sempre é possível contar com recurso público, até porque aí aqui é importante a gente prezar pela legalidade, né, Michel? Para você usar o recurso público para uma finalidade que não seja aquela para o qual foi destinado o dinheiro, isso pode incorrer em crime até, né? Então, sei lá, imagine que você recebeu então lá no seu orçamento recurso público para você comprar insumos para fazer uma máquina, né? Então, você pode, para fins de aprendizado, você pode comprar esses insumos. Aí, na sua aula lá, você chama os estudantes e, ó, vamos criar uma máquina. E você cria uma máquina, tá certo? Agora, imagine você você pegar esses insumos que era para você usar em sala de aula, então o destino dele era ensino, e aí você, ao invés de fazer isso, você conserta um respirador, né? Você pega aquele insumo e ao invés de usá-lo numa aula, você usa para consertar um respirador. Você vai falar assim, puxa, mas também é uma atividade de aprendizagem e é uma atividade nobre, muito nobre até. Mas eu tenho que ter autorização. Eu não posso fazer isso sem que haja uma autorização. Então você tem todo um processo para justificar, todo um processo que inclusive exige parecer jurídico. Então não é uma coisa assim tão simples, né? Então por isso que muitas vezes essas ações elas não têm utilizado recurso público, porque como esse trâmite e também foi prejudicado pela pandemia, esse trâmite jurídico também foi prejudicado, né? E às vezes até suspendido por conta da pandemia. Então, para não incorrer num crime, né? E não ter, né, toda a necessidade de justificar, de responder processo e provar que foi uma situação de exceção e aquelas coisas todas, porque é óbvio, até dá para é, você até consegue se justificar, mas isso também é custoso, isso também é estressante, enfim. Então aí tem se optado às vezes pelo desembolso pessoal, né? Faz lá uma vaquinha, inclusive às vezes até aproveita aí o vaquinha.com, né? E você consegue então angariar esses recursos de outra natureza. Muitas doações, né? Tem alguns casos que foram empresas que doaram os insumos para que o Instituto Federal pudesse fazer essas ações todas, né? E a gente sabe que não é diferente nas universidades estaduais, nas universidades federais pelo Brasil afora, tem sido mais ou menos nessa linha mesmo, né? Então isso é fato, né? A gente tem vivido isso e isso tem sido importante e tem sido a prova de que nós não somos parasitas, né? Que nós somos, inclusive, muito esforçados e muito dedicados na missão de melhorar a sociedade. Agora, falando sobre o endividamento, olha, Michel, vamos voltar naquela primeira questão do modelo econômico, né? Essa é a parte. O endividamento é uma alternativa, né? Existe mesmo uma linha, né, da economia que sugere que nas situações de crise o Estado ele assuma mais dívidas para poder resolver o problema, né, e retirar a sociedade da crise. Então, esse modelo econômico, ele já foi utilizado em diversos momentos na história, né? Se você, mais especificamente, né, um exemplo bom, né, se você olhar lá o Plano Marshall na Segunda Guerra Mundial,
no pós, né, Segunda Guerra Mundial, é mais ou menos essa linha de raciocínio, né? O Estado, ele se endivida, então ele coloca dinheiro dele, né, na sociedade, e aí a sociedade pega esse dinheiro e investe, né, em várias ações. O Estado depois vai, com a expectativa de aumento da arrecadação, né, por conta da dinâmica da economia, ele consegue dar conta desse endividamento no longo prazo. E funcionou, tá? A gente tem que olhar para a história e esse modelo de endividamento ele funcionou. Então não existe nada que impeça que que ele funcione de novo. Mas o endividamento ele deveria ser uma alternativa em não existindo outras, né? E nós temos outras. E esse é o ponto, né? O Brasil ele tem outras alternativas e é uma pena que essas outras alternativas não estejam sendo sequer, né, refletidas, né? Muito poucas vezes a gente vê, né, na grande imprensa, na maioria dos debates, né, esse esforço para buscar outras alternativas que não penalizem a população, porque querendo ou não, a dívida pública ela penaliza a população, né? Você pode até, por conta do prazo, você pode estender essa penalização, mas você penaliza, né? Existem outras alternativas? Existem. O Brasil, por exemplo, no mundo só existem 2 países que não tributam grandes fortunas, que não tributam lucros e dividendos, né? Então, as pessoas muito, muito ricas, elas não pagam impostos, né? Enquanto que as pessoas pobres pagam. E é por isso que a gente tem que fazer uma reflexão sobre o modelo econômico. Esse é o caminho? Quer dizer, se o Brasil se endividar, quem é que vai pagar essa conta? Bom, vai continuar sendo quem paga impostos. Quem paga impostos no Brasil? É a classe trabalhadora, né? Não é a elite. E quando eu falo a classe trabalhadora, Michel, é importante deixar claro para as pessoas o seguinte: quem é trabalhador? O trabalhador não é só o registrado, né, na CLT, aquele que tem a carteira de trabalho e previdência social e um registro nessa carteira. Não, o trabalhador é essa pessoa que está empregada, é o trabalhador informal, é o microempreendedor individual, é o microempresário, o pequeno empresário e, inclusive, o médio empresário. Então, desde o trabalhador informal até o microempresário, né, todos estes são trabalhadores. Essa é a classe trabalhadora. Achar que o médio empresário, né, o dono de uma média empresa, né, de uma empresa de médio porte, ele é elite capitalista, é uma distorção da realidade. Não é verdade, né? Mesmo o médio empresário, ele não faz parte dessa elite que detém, sim, que é a verdadeira detentora do poder econômico, que é a verdadeira dona do capital, né? Então, quando a gente observa que é essa classe que paga a conta, então é essa classe que vai ser penalizada com a dívida pública, né? Enquanto que a classe mais privilegiada, né, essa elite, que aí sim são os donos das grandes empresas, os donos das corporações, os proprietários das grandes fortunas, essas pessoas não pagam os impostos, elas são isentas, essas pessoas então não vão pagar essa dívida. E pior, elas ainda são as credoras, elas vão receber esse dinheiro, né, à custa do suor da classe trabalhadora. Então, quando a gente olha para o modelo econômico, seria uma alternativa ao endividamento? Sim, seria. Já funcionou? Já. Funcionaria de novo? Eu acredito que sim. Mas é a única alternativa que nós temos? Não. Nós temos outras alternativas, né? E quando a gente fala de estatística, essas outras alternativas, elas impactam negativamente um grupo menor. Então, numa democracia de verdade, né, se eu tiver que prejudicar a maioria ou a minoria, veja, prejudicar, é melhor que eu prejudique a minoria, né? Principalmente se é uma minoria privilegiada, né, que a vida inteira viveu no luxo, né? Mas isso implica numa mudança muito radical de postura dos nossos governantes. E eu não sei se ela vai acontecer agora, né? Não sei se a pandemia causaria uma mudança tão drástica, né, a ponto dos nossos governantes, sei lá, mudarem assim drasticamente. Acho que não.
Mas dentro da realidade que nós vivemos, dentro desse contexto, considerando a nossa classe política, o poder dessa elite, né, que de certa forma controla os políticos, né, de diversas formas, eu não vejo com maus olhos a ideia de endividamento público, não vejo mesmo. Talvez até se torne necessário, né, dependendo de como for aí o processo, né, de quanto tempo vai demorar para nós voltarmos à normalidade e resgatarmos, né, a economia, né, o funcionamento, a dinâmica econômica. Talvez essa seja a única alternativa, se não houver essa reflexão radical, porque é radical isso, né, de você atingir esse público privilegiado, essa elite que é isenta de impostos e é acreedora da dívida pública. Professor, chegando aqui pro final da nossa entrevista, essa pergunta eu acho que vai pegar um pouco do cenário que o senhor imagina. Como que o senhor imagina o mundo pós-pandemia? O senhor tem atuação bem forte na questão da educação, que participa também da vida dos alunos que estão entrando para o mercado de trabalho. Como que o senhor imagina esse mundo depois de a gente superar? Isso se acontecer o pós, né? Se a gente não tiver que conviver com se adaptar nessa pandemia. Tá. Não, Michel, talvez demore, mas tem um pós, né? Assim, é certo, existirá um pós. Então, vamos ficar eternamente em pandemia. Ninguém Não, aguenta não. mais, cara. A pergunta que a gente faz é quando vai ser esse pós? Se ele vai ser mais demorado ou mais rápido, né? Para ele ser mais rápido, implica em mais mortes. Então, eu posso encurtar a crise, mas o preço de encurtar a crise é o número elevado de mortes, né? Então, se eu quero reduzir o número de mortes, eu quero ir ao mínimo possível, né, dentro dessa crise, então aí eu vou alongar um pouco mais a crise. Então vai demorar um pouco mais. Mas vai acabar. Em alguma data acaba. Se vai demorar mais ou menos, essa é a grande discussão que a gente está vivendo, né? Bom, independente de qual seja essa data, no momento que a gente conseguir aí a imunidade do coronavírus, uma coisa que eu tenho para mim que é certa, que a gente vai viver depois dessa pandemia, é a preocupação com a próxima. Todo mundo vai pensar qual vai ser a próxima pandemia, tá? E por que a gente vai pensar na próxima? Porque os vírus, eles sempre estiveram conosco, né? Não é a primeira vez que a gente sofre, né, um ataque virulento, literalmente virulento, né? Isso já aconteceu inúmeras vezes na história da humanidade. É só olhar para a história, você vai ver várias e várias vezes aconteceu. Então, nós provavelmente vamos pensar como vai ser a próxima. E essa preocupação de como será a próxima, talvez, como eu falei para você, talvez ela crie nas pessoas a predisposição para aprender. Então, como eu não quero sofrer na próxima pandemia, como na próxima pandemia eu quero estar mais bem preparado, como na próxima pandemia eu não quero sofrer tudo o que eu sofri nessa porque eu estava despreparado, então eu acredito que nós teremos essa preocupação e essa preocupação abrirá o caminho, né, para a educação. E se nós, né, nós profissionais da educação, soubermos aproveitar essa oportunidade, nos planejarmos, nos organizarmos para aproveitar ao máximo essa oportunidade, talvez nós tenhamos aí um caminho bom, né, para ensinar e desenvolver, né, pesquisa e construir o conhecimento. Então, a preocupação com a próxima pandemia talvez crie nas pessoas uma predisposição a aprender. Uma outra coisa que eu espero que também decorra, né, seja consequência dessa pandemia, né, no seu pós, é que os governos, e aí independentemente de ideologia, os governos entendam que não existe
Estado mínimo. O Estado mínimo seria, por exemplo, se hoje o Brasil fosse Estado, seria um desastre. Certamente nós encurtaríamos, com certeza, a crise, mas a preço muito elevado de mortes. Seria muito caro, né? A gente pagaria muito caro, porque seriam muitas mortes. Talvez até aquelas projeções de 1 milhão, 2 milhões de mortos, elas se materializariam, infelizmente. Então Professor, é... eu espero que todo mundo. Pode falar. Não, termina que eu já encaixo aqui. Ah, tá. Então eu espero que as pessoas também respeitem o Estado. E elas entendam que os serviços públicos são importantes. Que se não fosse um serviço, não haveria assistência às pessoas infectadas. Se não fossem os serviços públicos, não existiriam pessoas pesquisando, né, buscando uma solução para a crise que nós estamos vivendo. E que as pessoas que tiveram, que levaram a sério, estudaram, né, são as pessoas que estão conseguindo superar com um pouco menos de dificuldade a mudança que essa pandemia provocou na sociedade. Então, que exista esse respeito, né, aos serviços públicos, ao Estado, as pessoas parem de falar que nós somos um prejuízo, né? Porque, na verdade, o investimento público ele é importante. Então, que exista essa consciência, tá? Eu espero que isso aconteça também. Eu também tenho essa expectativa. Agora, de resto, a gente deve voltar muita coisa ao normal do que era antes, tá? Então, essa coisa, nós vamos ter um mundo mais fraterno, as pessoas vão estar mais preocupadas com justiça social. Isso, para mim, já é um pouco de fé, né? Respeito quem tem essa fé, mas eu não acredito, não, tá? Eu não tenho toda essa fé, não. Se as pessoas se predisporem a aprender, eu já vou ficar muito satisfeito. Já vai ser um mundo melhor para mim. Uhum. Professor, o senhor já assistiu o programa Provocações do Abu, que hoje está sendo apresentado, hoje em dia está sendo apresentado pelo Marcelo Tais? Eu preferia antes, mas sim, já. Eu também. Eu também. Tem uma pergunta que o Abu fazia, que eu vou puxar também para esse Michel entrevista. Me diga uma pergunta que o senhor gostaria de responder que eu não fiz. Uma pergunta que eu gostaria que você tivesse feito e você não fez. Bom, é óbvio, né? Dentro desse contexto, né? É, se eu acredito no teletrabalho. Essa é eu pesquisei, né? Eu sou pesquisador da área de teletrabalho também. Assim, houve essa preocupação com a mediação das tecnologias na educação, né? Mas e a mediação das tecnologias no trabalho, né? Essa é uma pergunta que eu teria gostado de responder se você tivesse me feito. Professor, responda essa pergunta. Então, inclusive, recentemente, uma pesquisadora da Embrapa, ela me contactou, perguntando se de repente nós não poderíamos aproveitar a minha pesquisa, né, do mestrado, resgatar aquela pesquisa e aplicar nesse momento em que muitas pessoas estão fazendo o home office, né, o famoso home office, trabalhar em casa, né? Então, quando eu pesquisei o teletrabalho, a minha preocupação era justamente com a qualidade de vida, né? Tanto que o meu tema é qualidade de vida no teletrabalho, né? Então, como é que é a qualidade de vida do teletrabalhador? E naquela época, né, essa pesquisa foi feita em 2004. 2004, e o que eu descobri? Descobri algo que está, assim, não mudou, tá? São 16 anos de distância, né? Então, já se passaram aí 16 anos que eu fiz essa pesquisa, e o que a gente está descobrindo? Que as mulheres sofrem com o teletrabalho. Né? Existem inúmeras notícias, inúmeras mulheres se manifestando. Meme no E assim Facebook. como lá, meme, então. E assim como eu constatei lá em 2004, né? Agora em 2020 a gente percebe que a qualidade de vida das trabalhadoras, né,
remotamente, né, que realizam o trabalho remotamente, a vida delas piora. Então a qualidade é ruim, porque elas ficam mais sobrecarregadas do que os homens, né? Então eu fico feliz de que a minha descoberta, quer dizer, feliz porque a minha descoberta ela está se comprovando e ninguém vai poder falar assim, não, o que você pesquisou lá no mestrado é bobagem. Não, não é bobagem. O que eu descobri lá está muito claro, né, na realidade das mulheres. Então, o teletrabalho ele não proporciona melhor qualidade de vida para as pessoas, principalmente para as mulheres. Elas ficam mais sobrecarregadas, elas ficam mais cansadas, elas ficam mais tensas, e elas ficam mais propensas a problemas de saúde, inclusive, né? Então, eu até, como a gente está numa crise de saúde, a teletrabalhadora, ela deveria ser considerada grupo de risco, porque ela tem uma queda de imunidade, em virtude justamente desse estresse, né, dessa tensão toda, que eu não fiz essa medição, tá, lá no meu mestrado, eu não fiz medição de imunidade, né, do grau de imunidade das pessoas que eu entrevistei, mas é sabido, né, já existem uma série de pesquisas médicas que a tensão, né, o estresse, ele é um dos vilões na queda da imunidade das pessoas, né? Uma pessoa muito estressada, ela normalmente, a correlação é direta, né? Ela normalmente tem uma imunidade mais baixa. Então, as trabalhadoras, nesse caso, elas são as maiores vítimas. Por isso que eu acho que poderia até ser considerado grupo de risco aí. O teletrabalho não é justo, porque ele exige que o trabalhador disponha de recursos que às vezes ele não tem, né? Então ele tem que ter o computador, ele tem que ter a conexão com a internet. Ah, mas tem empresas que dispõem, por exemplo, o computador, né? Então lá no LinkedIn aparece, a empresa onde eu trabalho mandou para mim aqui o notebook, né? E aí eu posso usar o notebook da empresa para trabalhar. Mas tem uma coisa que não tem como elas fornecerem, por exemplo, a conexão da internet, né? Por quê? Porque a conexão da internet não é só uma questão de você fazer uma parceria com uma operadora, né? Eu contrato uma parceria com uma operadora e aí essa operadora distribui, por exemplo, um chip, né? Para que todo mundo faça acesso usando aí 3G, 4G, né? Ou 4,5G, né? Tem uma operadora que promete aí 4,5. Não se trata só disso, se trata de assim, naquela localidade, aquela operadora tem antena, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui no Campo São Roque, no Instituto Federal, a operadora que eu usava, né, de celular, de telefonia móvel na época, não tinha antena lá na região. Então, quando eu chegava no trabalho, ninguém conseguia ligar no meu celular, por exemplo. Ninguém me achava, né? E não era um problema meu, né? Não era porque eu não tinha condições de ter um celular, era porque a operadora não tinha investido em infraestrutura naquela região. E até hoje, tá? Essa operadora não funciona lá desde a época que eu entrei até hoje, tá? E eu vou completar 12 anos de Instituto Federal. Então, como que você resolve esse problema? Então, você acaba transferindo esse problema, que é aquilo que a gente chama, é uma terminologia, né, chamada de externalidade. Então, eu deixo de ser problema meu, né, da empresa, meu enquanto pessoa jurídica. Deixa de ser um problema da organização, deixa de ser um problema da empresa e passa a ser um problema do trabalhador. Você transfere para ele o custo disso. E aí é ele que se vire. Então, essa é uma outra injustiça que o teletrabalho muitas vezes promove, principalmente quando ele é feito de forma desordenada, que é o caso hoje. Porque quando a gente vê lá no LinkedIn, né, alguns elogios às organizações, ele não é a regra, são as exceções. Normalmente são as exceções, porque a regra, as empresas transferem para o trabalhador o problema e ele que se vire. Ele que tenha lá a conexão de internet, ele que tem o computador, e ele que dê um jeito de cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Eu li recentemente no próprio LinkedIn um relato de uma pessoa que foi fazer uma reclamação de um serviço, eu não vou fazer propaganda desse serviço, e aí a atendente, ela estava em teletrabalho, ela estava na casa dela. E aí ela pedia um minutinho. E ela
teve uma hora que ela falhou na hora de colocar o mudo no, no diálogo, né, do aparelho, e aí o cliente ouviu ela pedindo para a filha parar de chorar porque ela precisava terminar o atendimento, né? Nossa. E aí o cliente, então, aí o cliente percebeu o seguinte, ela não tinha quem deixar a filha, né? E aí, veja, é problema do trabalhador. E se ela, enquanto atendente, né, ela trabalhando ali como uma atendente, né, de uma prestadora de serviço aí, ela não cumprir as metas dela, a empresa não está nem aí se não ter cumprido a meta dela foi porque ela não tinha boas condições de trabalho. Então, nesse sentido, o teletrabalho ele acaba também agravando as injustiças, né? Principalmente aquelas relacionadas à exploração dos trabalhadores. E quanto mais simples for o trabalhador, quanto menos qualificado for o trabalhador, maior é essa injustiça. Então, por tudo isso, eu tenho severas críticas ao teletrabalho. Não que eu seja contra a ideia do teletrabalho, mas deveria existir uma regulamentação muito forte para proteger o teletrabalhador e garantir ao teletrabalhador condições que possam, né, dar a ele, né, chance de uma qualidade de vida digna, né, minimamente digna. Professor, gostaria de agradecer a participação sua aqui na primeira entrevista do Michel Entrevista. O senhor pode divulgar aqui para o pessoal suas redes sociais, LinkedIn, para quem quiser acompanhar o trabalho do senhor, os projetos, as pesquisas? Posso sim. Bom, no LinkedIn é muito fácil de me achar, né? Rogério Tadeu da Silva. Eu acho que eu sou um dos primeiros Rogério Tadeu da Silva que se cadastrou no LinkedIn. Eu sou usuário bem antigo do LinkedIn, então não deve ser difícil de me achar. No Twitter também eu sou bem antigo, mas aí na época, quando eu criei a minha conta no O senhor tem Twitter, Twitter, ó? tenho. A quantidade de caracteres não era suficiente, então eu tive que reduzir. Então é Roger Tadeu Silva, né? Então eu comprimi Rogério, virou Roger, né? Então é @Roger Tadeu Silva, eu tô lá. Mas se colocar Rogério Tadeu da Silva, hoje também acha, né? Eu devo ser um dos primeiros, porque eu também sou antigo no Twitter. Eu não tenho Instagram, e não tenho Facebook, porque o LinkedIn, para mim, é muito mais adequado, né, para minha atuação profissional, e o Twitter é o suficiente para eu, às vezes, manifestar alguma opinião pessoal, política, ou relacionada ao trabalho. Sim. Muito obrigado, viu, professor? Até uma próxima entrevista, De hein? nada. Pessoal, Até. quem quiser fazer perguntas, sugerir novos entrevistados, vou deixar o link da descrição aí embaixo, vou deixar as redes sociais também do professor Rogério Tadeu aqui, quem quiser seguir lá, acompanhar o trabalho do professor. É isso aí, pessoal. Até a próxima entrevista aí com o Michael Entrevista. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.